Olá, vamos iniciar mais uma análise de temas repetitivos. Nesse caso, serão temas do STJ e da TNU em matéria previdenciária. No STJ, o tema é o 1007 e na TNU são dois temas, o 131 e o 168. Portanto, você vê que é uma matéria que tem três temas, e o que já destaca aí a importância dela, pelo que também é importante ficar até o final do vídeo e compreender perfeitamente tudo o que foi discutido e decidido. E a questão submetida a julgamento em todos esses temas é a da aposentadoria híbrida, que é aquela aposentadoria que o segurado especial ou ex-segurado especial vai utilizar períodos de tempo de serviço, tanto rural quanto urbanos. Então, os 15 anos de carência que ele precisa para a aposentadoria por idade, ele vai preencher com períodos urbanos e rurais, certo? E aí, o tema 1007 do STJ discute a possibilidade da concessão de aposentadoria híbrida, prevista no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, mediante o cômputo de período de trabalho remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. O tema 131 da TNU discute saber se é necessária a comprovação de exercício de atividade rural no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário para fins de concessão de aposentadoria híbrida. E, por sua vez, o tema 168 também discute saber se é possível o cômputo de período rural, remoto e descontínuo, laborado em regime de economia familiar para fins de concessão de benefícios de aposentadoria híbrida. Quanto a essa questão da atividade rural no período imediatamente anterior ou de forma descontínua, a gente já tratou aqui no canal para aposentadoria por idade rural pura, ou seja, aquela que utiliza apenas os períodos rurais. Temos aqui no mapa mental, foi tratado nos vídeos sobre o tema 301 da TNU e também nos vídeos sobre os temas 642 do STJ e dos temas 5 e 145 da TNU. Esse aqui é um vídeo só, na verdade, certo? Mas, passando aqui rapidamente, apesar de que eu vou colocar aqui os cards para vocês acessarem esses vídeos, no caso, o STJ e a TNU firmaram entendimento que é necessário para se aposentar pela aposentadoria por idade rural pura, o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao preenchimento do requisito etário. De outra mão, no tema 301, a TNU consignou que, em caso de afastamento para exercício de atividade urbana que leve à perda da qualidade de segurado, esse afastamento não faz o segurado perder o período rural que ele tinha anterior ao exercício de atividade urbana, portanto, de forma intercalada. Essa atividade rural antiga, que se chama do período remoto de atividade rural, ele é contabilizado no período de aposentadoria por idade rural. Recomendo ver esses vídeos, porque tem vários detalhes, é importante vocês compreenderem bem. Mas aqui nesse vídeo, voltando aqui ao slide, a discussão é sobre aposentadoria híbrida. Portanto, é uma aposentadoria que conta tanto períodos urbanos quanto rurais, certo? Então, vamos prosseguir. Temos aqui as normas de análise, que é basicamente o teor do caput do artigo 48 e seus parágrafos, porque o caput prevê a aposentadoria por idade para aquele que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de mulher, se for mulher. Prevê no parágrafo 1º a redução de 5 anos, portanto, para 60 ou 55 anos para os segurados especiais. E no parágrafo 2º dispõe que o trabalho, para os efeitos do disposto no parágrafo 1º, que é a redução da idade, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício da atividade rural
ainda que de forma descontínua no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 e 8 do parágrafo 9º do artigo 11 dessa lei. Isso aqui é justamente aquilo que eu falei que foi abordado nos outros vídeos, né? Aqui a questão ainda da aposentadoria por idade rural pura. A híbrida vai ser aqui nos parágrafos 3º e 4º. O parágrafo 3º dispõe assim: os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo, que não atendam o disposto no parágrafo 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Ou seja, é possível somar tempo urbano ou de qualquer outra categoria de segurado com o tempo rural, mas para se aposentar sem a redução da idade. Portanto, a aposentadoria híbrida será com a mesma idade mínima dos demais segurados da Previdência Social, com a diferença, portanto, que há uma contabilização também do período rural. E o parágrafo 4º dispõe que, para efeito do parágrafo 3º desse artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Explicando, o período de trabalho rural, aquele que não depende de contribuição à Previdência Social, o período de trabalho como segurado especial, ele será contabilizado no período básico de cálculo como se fosse uma renda de um salário mínimo, certo? Portanto, se presume uma renda de um salário mínimo nesses meses. E aí o STJ, ao analisar o tema 1007, falou então que a Lei 11.718 de 2008 introduziu naqueles parágrafos 3º e 4º que a gente acabou de ler a aposentadoria híbrida e chamou atenção para o relator a realidade social do Brasil, que é muito comum o trabalhador, no início da sua história, do seu histórico laborativo, ele trabalhar no campo, porque ele nasceu lá. Depois, em algum momento da vida, ele vai para a cidade e não permitir, portanto, contabilizar o período de atividade rural do período anterior ao início da atividade urbana, isso praticamente tornaria a aposentadoria híbrida como uma letra morta, porque, na maioria dos casos, segundo o relator, esse trabalhador não retorna para a atividade rural. Que a gente viu que, na verdade, isso acontece também, né? Porque é tanto que é matéria de outros temas que a gente comentou nos outros vídeos, aqueles que falam da aposentadoria rural pura com atividade urbana intercalada. Mas a questão é que o relator, na verdade, chamou atenção para essa realidade que de fato existe, de pessoas que se afastam da atividade rural e a exerceram por muito tempo e não retornam. E, na visão dele, a norma também ampara essa situação e, na verdade, se preocupa mais com essa situação. Então, e aí ele destaca que é irrelevante se essa atividade rural é anterior à lei de benefícios, porque a lei, ao introduzir a aposentadoria híbrida, não fez distinção. E nesse aspecto foi destacada a questão da importância do tratamento igualitário do trabalhador rural e do urbano, porque para o trabalhador urbano, essas discussões sobre se ele exerceu mais atividade urbana ou mais atividade rural, de qual foi o momento em que ele exerceu essa atividade, é irrelevante. Então, se considera que para o trabalhador rural deve ser dado o mesmo tratamento. E destacou uma jurisprudência já farta do STJ, das turmas, no sentido de que para a aposentadoria híbrida não é relevante
se a atividade é anterior ou posterior, ou mesmo se há uma predominância da atividade rural ou da urbana, bem como se a atividade foi exercida no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, e a TNU, no tema 131, basicamente levou em consideração justamente esses precedentes do STJ, que dispensam a predominância de períodos rurais para permitir a aposentadoria híbrida. E então aqui as teses fixadas foram as seguintes. No tema 1007 do STJ, ficou escrito que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/91, pode ser computado para fins de carência necessária à obtenção do benefício da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213/91. Seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Então, colocando aqui naquele mapa mental, então é irrelevante se o trabalho rural é sem contribuição, se ele é remoto, ou seja, anterior a uma atividade urbana intercalada, se ele é descontínuo, se houve predominância do trabalho urbano ou rural, também é relevante o tipo de trabalho no momento do requerimento ou do preenchimento do requisito etário. Então, quanto a esse aspecto aqui, do tipo de trabalho no momento do requerimento ou do preenchimento do requisito etário, é diferente da situação da aposentadoria por idade rural pura, que a gente discutiu aqui no tema 652 do STJ. Recomendo de novo vocês assistirem esse vídeo. E prosseguindo, temos aqui a redação da tese do tema 131 da TNU, que consta nos seguintes termos: para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do benefício. Ainda não há vedação para que o tempo rural anterior à lei de benefícios seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. E o tema 168, ele simplesmente repete, nos mesmos termos, a tese firmada no tema 1007 do STJ. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem curtido esse vídeo, considerem se inscrever e apertar o botão de curtir. Quanto aos mapas mentais, repito mais uma vez aqui nesse canal, eles fazem parte do material complementar do meu curso de Informática Aplicada, Atividade Judicial. É um curso em que eu basicamente forneço várias ferramentas, são 12 horas de uma dica após a outra, que ajudam a você a ser mais eficiente na sua prática jurídica, certo? Vale a pena conferir, o link está na descrição ou também aqui nesse QR Code. Muito obrigado e até a próxima.